Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. Era fim de tarde quando meu bruto subiu engasgado a ladeira de terra na saída de Campo Mourão. O sol já pintava o céu de laranja e eu vinha cansado dessa viagem de Maringá até Cascavel. 3 anos viúvo, cabeça cheia e coração vazio, como sempre. A saudade da Maria ainda doía igual espinho no peito, principalmente nessas horas do dia, quando ela costumava acender a lamparina da cozinha para me esperar chegar. O motor do Scania roncava pesado na subida. Poeira vermelha grudava no para-brisa e o cheiro de capim seco entrava pela janela aberta. Eu já conhecia essa estrada de cor, cada buraco, cada curva. Devia estar pensando na janta que ia comer sozinho no próximo posto quando vi. Meu pé foi direto no freio. À beira da cerca de arame farpado, uma cena que nenhum homem esquece. Uma jovem magra demais, com a perna direita torta e inchada, tentando juntar forças para ficar de pé. Um sujeito alto, de barriga grande, berrava que ela não servia para nada. A mão dele ainda segurava uma corda grossa. A dela tremia feito folha no vento. E eu juro, parecia que o mundo inteiro ficou mudo naquele segundo. O coração disparou no peito. A poeira levantada pelo freio foi assentando devagar, e eu podia ouvir cada palavra que o desgraçado gritava. Inútil, nem para carregar um saco de ração tu serve. A moça não respondia, só tentava se equilibrar na perna boa, o rosto todo machucado, os olhos fixos no chão de terra batida. Foi quando ela levantou o olhar e me viu. Nos olhos dela tinha fome, dor e um restinho de coragem que me lembrou da Maria nos últimos dias no hospital. Aquele jeito de quem ainda luta, mesmo quando sobrou pouca força para isso. Desliguei o motor, puxei o freio de mão e abri a porta da cabine. Meus pés tocaram o chão quente e senti o suor escorrer pelas costas. O homem parou de gritar e olhou para o meu lado, ainda com a corda na mão. Que foi, caminhoneiro? Tem problema aí? Parei o caminhão atravessado na estrada, liguei o pisca-alerta e respirei fundo. A vida já me quebrou de jeitos que esse homem nem imagina. Perdi a mulher que amei nos braços. Chorei sozinho tantas noites que perdi a conta. Mas uma coisa eu aprendi. Tem momento que a gente não pode passar reto. Chega! Foi tudo que eu disse, caminhando devagar na direção deles. Ele riu, achando que ia me dobrar no grito. Não se mete, velho, é problema meu aqui. Mas eu já não estava ouvindo ele. Fui direto até a moça. Ela recuou, com medo, apoiando todo o peso na perna boa. De perto, podia ver que era nova, uns 20 e poucos anos, cabelo castanho grudado de suor e poeira. Na perna direita, a marca antiga de um tombo mal curado e a marca recente de quem apanha todo dia. Meu nome é João. Falei baixinho, agachando para ficar na altura dela. Você tá segura. A mão dela ainda tremia, mas ela conseguiu me olhar nos olhos. Vi que havia uma luz ali dentro, pequena, mas que ainda não tinha apagado. Ei! O homem berrou às minhas costas. Eu falei para não se meter. Me levantei devagar, sem pressa, e me virei para ele. E eu falei, chega. O silêncio pesou entre nós três. O vento balançou as folhas do eucalipto na cerca e de longe chegava o barulho de uma porteira batendo. Era uma daquelas brigas que a gente sente no ar. Alguém ia sair machucado e eu torci para não ser a moça. Dona Lourdes! Gritei alto, lembrando da mulher que tinha visto regando as plantas no sítio do lado. Dona Lourdes, a senhora pode vir aqui um momento? O homem franziu a testa, confuso. Não esperava que eu chamasse testemunha. E foi quando tudo mudou. Dona Lourdes apareceu no portão do sítio dela, enxugando as mãos no avental florido. Era uma mulher baixinha, de uns 60 anos, com aquele jeito decidido das pessoas que já viram de tudo na vida. O que aconteceu aqui, João? Ela me conhecia das passadas. Sempre comprava a verdura dela quando parava para abastecer na cidade.
Esse homem estava maltratando a moça, falei, apontando para a jovem que ainda tremia encostada na cerca. Ela está machucada e precisa de ajuda. Dona Lourdes deu uma olhada na situação e entendeu tudo na hora. Valdeci, gritou para o marido, chama o Robson da venda e liga para a polícia. O agressor começou a ficar nervoso. Pessoal, vocês não entenderam. Ela é meio problemática. Não tem família, vive dando trabalho. Eu só estava tentando educar. Educando com corda? Dona Lourdes rebateu, já caminhando na nossa direção. Que tipo de educação é essa? Enquanto isso, abri a cabine do caminhão e peguei o cobertor que sempre carrego no banco, junto com a garrafa d'água que estava na geladeirinha. A moça me olhava sem entender direito o que estava acontecendo. Quando me aproximei com o cobertor, ela recuou de novo. Calma, falei baixinho. É só para você não sentir frio. Cobri os ombros dela com cuidado e sentei no chão de terra ao lado, bem devagar. A perna machucada dela estava muito inchada e dava para ver que doía só de olhar. Abri a garrafa d'água e ofereci. Como é seu nome? Perguntei enquanto ela bebia pequenos goles. Ana, respondeu com a voz rouca, quase um sussurro. Ana Beatriz. Ana Beatriz é nome bonito, falei. Minha mulher tinha uma sobrinha com esse nome. Ela me olhou curiosa e eu vi que era a primeira vez que alguém falava com ela sem gritar ou xingar. O Valdeci chegou correndo, seguido do Robson da venda, um rapaz novo que trazia o celular na mão. Atrás deles, mais 2 vizinhos que devem ter ouvido o barulho. O agressor tentou avançar na nossa direção quando viu que estava cercado. Essa moça não é problema de vocês. Agora é sim, falei, me levantando devagar, mas sem largar a mão da Ana. A partir do momento que você levanta a mão para ela na frente de todo mundo, vira problema de quem tem consciência. Robson já tinha ligado para a polícia e estava filmando com o celular. Tio, melhor o senhor ir embora antes que chegue a viatura. O que está fazendo com a moça não é certo. Ana apertou minha mão. Era a primeira vez que ela fazia isso e senti que estava confiando em mim. Você não é peso morto, falei baixinho só para ela ouvir. Você é vida, e vida a gente protege. O homem percebeu que a situação tinha virado contra ele. Largou a corda no chão, cuspiu na terra e saiu resmungando, prometendo que ia voltar. Mas Dona Lourdes já tinha anotado a placa da moto dele. Não vai voltar nada, ela disse firme. Daqui a pouco a polícia chega e a gente vai contar tudo direitinho. Quando a poeira da moto sumiu na estrada, Ana começou a chorar. Não era choro de desespero, era um choro meio aliviado, como se finalmente pudesse soltar toda a dor que estava guardada. Puxei ela para mais perto e ela encostou o rosto no meu ombro. Tá tudo bem agora, falei, sentindo ela tremer no meu abraço. Ninguém mais vai te machucar. Dona Lourdes se agachou do outro lado da Ana. Filha, há quanto tempo você não come uma comida direito? Ana levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Uns 3 dias, respondeu baixinho. Meu coração apertou. Lembrei da Maria, sempre preocupada com todo mundo que aparecia na nossa casa pedindo comida. Ninguém dorme com fome debaixo do meu teto, ela dizia. E ali, vendo Ana magra daquele jeito, senti que era a Maria falando através de mim. Dona Lourdes, falei, a senhora não teria um pratinho de comida para Ana? Claro que sim, ela respondeu, já se levantando. Valdeci, ajuda a carregar a menina lá para casa. E você, João, vem jantar também. Hoje ninguém fica com fome por aqui. Foi quando percebi que minha vida acabava de tomar um rumo completamente diferente. Ana me olhou com aqueles olhos cheios de gratidão. E pela primeira vez em 3 anos, senti que talvez eu tivesse encontrado um propósito maior que só carregar carga de um lado para o outro. Naquela noite, meu caminhão não ia rodar. Ia ficar parado ali mesmo, guardando 2 pessoas que se encontraram no momento certo. A casa da Dona Lourdes cheirava a comida caseira e tinha aquele aconchego que só lar de gente boa tem.
Ela fez questão de dar banho na Ana primeiro. Emprestou uma camisola limpa da filha que morava em Curitiba. Enquanto isso, eu e o Valdeci ficamos na varanda tomando um café preto e conversando baixo. Essa menina tem cara de quem sofreu muito, ele disse balançando a cabeça. Você fez certo, João. Não dá para passar reto numa coisa dessas. Quando Ana saiu do banho, parecia outra pessoa. O cabelo castanho, limpo, caía nos ombros dela. E mesmo com o rosto ainda inchado dos machucados, dava para ver que era uma moça bonita. Mas era na perna que meu olhar parava, inchada, roxa, com uma cicatriz feia que ia do joelho até o tornozelo. Isso aí precisa de médico, falei para Dona Lourdes. Amanhã cedo eu levo ela no postinho. Ela respondeu, ajudando Ana a sentar na cadeira da mesa. Hoje ela precisa comer e descansar. Dona Lourdes serviu um prato cheio. Arroz, feijão, ovo frito, linguiça e salada de alface do quintal. Ana olhou para a comida com os olhos arregalados, como se nunca tivesse visto tanta fartura junta. Quando levou a primeira colherada à boca, fechou os olhos e suspirou fundo. Tá gostoso? Perguntou Dona Lourdes, sorrindo. Ana assentiu, mas não conseguia falar. Estava ocupada demais comendo devagar, saboreando cada pedacinho. Eu fiquei observando e uma coisa me chamou a atenção. Ela comia com a mão esquerda, sempre protegendo o lado direito do corpo. Ana, falei baixinho, posso perguntar como você machucou a perna? Ela parou de comer e ficou quieta por um tempo. Olhou para Dona Lourdes, depois para mim, como se estivesse decidindo se podia confiar. Caí de uma escada há 2 anos, respondeu finalmente. Estava fugindo de casa e tropecei. O osso quebrou, mas ninguém me levou no médico. Só ficou assim mesmo. Fugindo de casa? Perguntei. Ana baixou os olhos para o prato. Meus pais morreram quando eu tinha 17 anos. Atropelamento numa estrada perto de Apucarana. Fui morar com um tio que não era boa gente. Senti um aperto no peito. A menina era órfã, igual eu me sentia desde que a Maria partiu. E depois que você saiu de lá? Dona Lourdes perguntou, servindo mais arroz no prato dela. Fiquei na rua um tempo. Conheci umas pessoas que me ajudaram, outras que não prestavam. Ana mexeu na comida com o garfo. Acabei indo parar na casa daquele homem. Ele disse que ia me dar trabalho, um lugar para ficar, mas só queria alguém para maltratar. Valdeci se levantou da mesa, visivelmente incomodado. Esse desgraçado vai pagar caro quando a polícia botar a mão nele. Não vai dar nada para ele, Ana disse, a voz carregada de amargura. Eu não tenho documento, não tenho ninguém. A palavra dele vale mais que a minha. Agora você tem, falei, me inclinando para frente na mesa. Tem minha palavra, da Dona Lourdes, do Valdeci, do Robson, e tem a gravação que ele fez no celular. Ana me olhou e pela primeira vez vi um brilho de esperança naqueles olhos cansados. Por que vocês estão fazendo isso por mim? Perguntou. Vocês nem me conhecem. Pensei na resposta por um momento. Lembrei da Maria, sempre dizendo que a gente nunca sabe quando vai ser o anjo ou quando vai encontrar um anjo na vida. Lembrei das noites sozinhas na estrada, sentindo que minha vida não tinha mais sentido. Às vezes a gente não precisa conhecer para ajudar, respondi. Às vezes é justamente isso que a gente precisa fazer para se conhecer melhor. Dona Lourdes limpou os olhos com a ponta do avental. Essa menina vai ficar aqui o tempo que precisar, declarou. Tenho quarto de sobra e coração de sobra também. Depois do jantar, Dona Lourdes preparou o quarto da filha para Ana. Eu ia dormir na cabine do caminhão como sempre, mas ela fez questão que eu ficasse no sofá da sala. Depois de hoje você é família aqui, João, disse, trazendo um cobertor e um travesseiro. E família não dorme no relento. Quando a casa ficou quieta, eu deitei no sofá e fiquei olhando para o teto, pensando em tudo o que tinha acontecido. Do quarto ao lado, ouvia Ana se mexer na cama, provavelmente com dor na perna. Era um som que eu reconhecia bem. A Maria também se mexia assim nas noites difíceis no hospital.
Por volta da meia-noite, ouvi passos na cozinha. Me levantei devagar e vi Ana pegando um copo d'água, apoiando todo o peso na perna boa. "Não consegue dormir?" Perguntei baixinho. Ela se assustou, quase derrubando o copo. "Desculpa, eu não queria acordar ninguém." Não acordou. Eu que não estava conseguindo dormir também. Ana se sentou na cadeira da mesa e eu me sentei do outro lado. A lua entrava pela janela da cozinha, iluminando metade do rosto dela. Mesmo com os machucados, era uma moça bonita, mas era uma beleza triste, marcada pelo sofrimento. "Tá doendo muito?" Perguntei, olhando para a perna dela. "Sempre dói", respondeu, massageando o joelho. "Mas hoje dói diferente. É como se a perna estivesse lembrando como é não apanhar." Levantei e fui até a geladeira. Peguei uma toalha limpa e molhei na água gelada. "Deixa eu dar uma olhada." Ana hesitou por um momento, mas estendeu a perna. Quando coloquei a toalha gelada no inchaço, ela suspirou aliviada. "Minha esposa quebrou o braço uma vez", contei enquanto fazia a compressa. "Médico disse que osso mal curado dói mais quando o tempo muda e também quando a gente fica nervoso." "Sua esposa", Ana repetiu. "Ela não vem com você nas viagens?" Senti aquela pontada familiar no peito. "Ela morreu há 3 anos. Câncer." Ana ficou quieta por um momento. "Sinto muito. Obrigado." Troquei a toalha por uma mais gelada. "E você, já teve namorado?" Ela deu uma risada amarga. "Com essa perna, com essa vida, que homem ia querer uma mulher aleijada que não tem nem documento?" "Você não é aleijada", falei firme. "Você é uma mulher que passou por dificuldades e qualquer homem com juízo ia se considerar sortudo de ter você por perto." Ana me olhou como se nunca tivesse ouvido uma frase assim na vida. Os olhos dela se encheram de lágrimas. "Porque você está sendo tão bom comigo." Parei com a compressa e olhei nos olhos dela. "Porque você merece. Porque todo mundo merece alguém que seja bom com eles. E porque faz 3 anos que eu tô na estrada fugindo da minha própria vida. Talvez fosse hora de parar de fugir e começar a viver de novo." Ela estendeu a mão e tocou a minha, devagar. A pele dela era macia, mesmo com as cicatrizes dos machucados. Ficamos assim, em silêncio, por um tempo que parecia suspenso no ar. "João", ela disse baixinho. "Que foi?" "Obrigada por ter parado. Obrigado você por ter me deixado parar." Naquela noite, ficamos conversando até as primeiras luzes do dia aparecerem na janela. Ana me contou sobre os pais, sobre os sonhos que tinha antes de tudo desmoronar. Eu contei sobre a Maria, sobre as estradas, sobre a solidão que carregava igual carga pesada no peito. E pela primeira vez em 3 anos, dormi sem pesadelo. Talvez porque pela primeira vez não estava dormindo sozinho. Do outro lado da parede fina, Ana dormia também. E era como se a presença dela afastasse todos os fantasmas que me visitavam de madrugada. Quando acordei com o cheiro do café da manhã da Dona Lourdes, tive uma certeza que não sentia há muito tempo. Minha vida tinha acabado de ganhar um novo sentido. 3 dias se passaram na casa da Dona Lourdes e parecia que o tempo tinha parado. Ana melhorava a cada dia. O inchaço da perna diminuiu, os roxos do rosto começaram a amarelar e ela sorria mais. Eu cancelei 2 viagens, coisa que nunca tinha feito na vida, e ajudava nas tarefas da casa. Consertei a cerca do quintal, troquei o registro da cozinha que pingava, carreguei saco de ração pro gado. Mas o que mais gostava mesmo era das conversas com Ana. De manhã, depois que Dona Lourdes saía para cuidar da horta, nós ficávamos na varanda tomando café e falando sobre tudo. Ana tinha uma inteligência que me impressionava. Sabia dos nomes das plantas, falava de livros que tinha lido na escola, tinha opiniões sobre as coisas. "Sabe o que eu sempre quis fazer?" Ela me disse numa manhã, mexendo o açúcar no café. "Ter uma casa pequena, com jardim na frente e horta nos fundos. Plantar tomate, alface, cebolinha.
Essas coisas simples. E por que não faz? Perguntei. Ela olhou para a perna machucada. Com essa perna, quem vai me dar trabalho? E sem documento, quem vai me alugar uma casa? A gente dá um jeito no documento, falei. E para trabalho, você pode ir comigo nas viagens. Preciso de alguém para fazer companhia mesmo. Os olhos dela se iluminaram, mas logo escureceram de novo. João, você está sendo bom demais comigo. Eu não quero que você faça isso só por pena. Levantei da cadeira e me sentei na beirada da varanda, de frente para ela. Ana, olha para mim. Ela levantou os olhos. Não é pena. É porque eu gosto de você. Gosto da sua companhia, do seu jeito de ver as coisas, do seu sorriso quando ele aparece. Ela corou e pela primeira vez vi que aquela tristeza constante nos olhos dela deu lugar a outra coisa. Alguma coisa que me lembrava de como eu olhava para Maria no começo do nosso namoro. Eu também gosto de você, respondeu baixinho. Gosto muito. Foi quando ouvimos o barulho da moto chegando. Dona Lourdes estava regando as plantas quando viu. Largou a mangueira correndo e gritou: João, João, vem cá rápido! Saí correndo da varanda e meu sangue gelou. Era o desgraçado que tinha maltratado Ana. Só que agora não estava sozinho. Tinha mais 2 homens com ele, e todos tinham cara de cachorro raivoso. Cadê a vagabunda? Berrou o primeiro descendo da moto. Sei que ela tá aqui. Ana apareceu na varanda, apoiada na muleta que Dona Lourdes tinha arranjado para ela. Quando viu os homens, ficou branca feito papel. João, disse com a voz tremendo, eles vieram me buscar. Ninguém vai te buscar, respondi, caminhando na direção dos 3. Vocês não têm direito nenhum de estar aqui. O que parecia ser o chefe dos 3 riu. Era um homem mais velho, com barba grisalha e cicatriz na testa. Escuta aqui, caminhoneiro. A menina me deve dinheiro, comida, teto, roupa. Tudo isso custa. E agora que ela tá bonitinha e alimentada, chegou a hora de pagar. Que dinheiro? Perguntei. Ela não comeu nem dormiu direito na casa de vocês. Não interessa, lei é lei. Ela é menor de idade e está sob nossa responsabilidade. Ela tem 24 anos, gritei, sentindo a raiva subir. Prove, disse o homem, cruzando os braços. Cadê o documento dela? Meu estômago embrulhou. Era verdade. Ana não tinha documento. E sem documento, qualquer um podia inventar qualquer história. Além do mais, continuou o desgraçado, a menina fugiu, causou problema para todo mundo. A polícia já está procurando ela por roubo. Que roubo? Ana gritou da varanda. Eu não roubei nada. Roubou sim. O anel da minha mulher sumiu no mesmo dia que você fugiu. Era mentira. Eu tinha certeza. Mas era a palavra deles contra a nossa, e eles tinham se preparado para isso. Valdeci apareceu no portão com uma espingarda na mão. Melhor vocês saírem da minha propriedade antes que eu chame a polícia. Pode chamar, riu o chefe. A polícia vai nos ajudar a levar a menina de volta. Foi quando Ana desceu da varanda, mancando com a muleta, mas decidida. Tá bom, disse, a voz firme apesar do medo. Eu vou com vocês. Não, gritei, me colocando na frente dela. Você não vai lugar nenhum com esses desgraçados. João, se eu não for, eles vão inventar mais mentiras. Vão dar problema para você, para Dona Lourdes, para o Valdeci. Ana pôs a mão no meu braço. Eu não posso deixar vocês pagarem pelos meus problemas. Seus problemas são meus problemas, falei, segurando o rosto dela com as 2 mãos. Você entendeu? Seus problemas são meus problemas agora. Os 3 homens riram. Que bonito, disse o chefe. O caminhoneiro se apaixonou pela aleijadinha. Senti o sangue ferver. Repete isso, falei, me virando para ele. Apaixonou pela aleijadinha que não serve para nada. Foi quando eu perdi a linha. Voei em cima do desgraçado com uma fúria que não sentia há anos. 3 anos de dor, de solidão, de raiva guardada, explodiram tudo de uma vez. Acertei o primeiro soco no nariz dele, senti o sangue quente espirrando na minha mão. Os outros 2 vieram para cima.
mas a vida na estrada me ensinou a me defender. Valdeci chegou correndo com a espingarda. Dona Lourdes gritava, Ana chorava. Foi uma confusão danada. Quando o pau quebrou de vez, ouvi o barulho que mais queria ouvir naquele momento. Sirene de polícia. A viatura parou em frente ao portão e 2 policiais desceram. Um deles eu conhecia. Era o sargento Mendes, que sempre parava no mesmo posto que eu. "Que confusão é essa aqui?" perguntou, já sacando o cacetete. Todo mundo começou a falar ao mesmo tempo, mas o sargento Mendes mandou todo mundo calar a boca. Olhou para minha mão sangrando, para o nariz quebrado do agressor, para Ana chorando na varanda. "Vamos por partes", disse. "João, o que aconteceu aqui?" Contei tudo desde o início. Dona Lourdes confirmou. Valdeci também. Quando chegou a vez dos 3 homens falarem, eles contaram a versão deles. Ana era menor, tinha roubado, estava fugindo da lei. O sargento Mendes ouviu tudo em silêncio. Depois, caminhou até Ana. "Filha, quantos anos você tem?" 24, senhor." "Tem como provar?" Ana baixou a cabeça. "Não tenho documento." Foi quando Dona Lourdes se meteu na conversa. "Sargento, eu conheço essa menina há anos. Os pais dela morreram atropelados na BR-376 em 2021. Ela tinha 17 anos na época. Saiu no jornal local. O senhor pode verificar." O sargento anotou tudo no bloquinho. "E essa história de roubo?" "É mentira", Ana gritou. "Eu nunca peguei nada de ninguém." "Prove", disse o chefe dos agressores, limpando o sangue do nariz com a camisa. Foi quando Robson da venda chegou correndo, com o celular na mão. "Sargento! Sargento Mendes! Eu gravei tudo!" Meu coração deu um pulo. Tinha esquecido da gravação que ele tinha feito no primeiro dia. "Gravou o quê, meu filho?" "O dia que esses homens estavam maltratando a menina. Tá tudo aqui no celular. E tem mais. Eles estavam falando entre eles que iam inventar uma história de roubo se alguém denunciasse eles." O rosto do chefe dos agressores mudou na hora. De confiante, passou para preocupado. O sargento Mendes pegou o celular e assistiu ao vídeo. Quando terminou, olhou para os 3 homens com cara de poucos amigos. "Vocês têm o direito de ficar calados", começou a falar, tirando a algema do cinto, "porque qualquer coisa que disserem pode e será usado contra vocês." Quando os 3 foram embora no camburão, eu me sentei no chão de terra, exausto. A mão latejava de dor, o coração ainda batia descompassado. Ana veio mancando até mim e se sentou ao meu lado. "Você se machucou por minha causa", disse olhando para minha mão inchada. "Não", respondi puxando ela para mais perto. "Eu me machuquei pela nossa causa." Ela encostou a cabeça no meu ombro e eu senti que finalmente tínhamos passado da primeira tempestade juntos. E tínhamos sobrevivido. Mas alguma coisa no fundo do peito me dizia que essa não seria a última. Pessoas como aqueles homens não desistem fácil. E Ana ainda não tinha documento, ainda não tinha proteção legal. Naquela tarde, olhando o sol se pôr atrás das montanhas de Campo Mourão, tomei uma decisão que mudaria tudo. Ia fazer Ana se tornar minha esposa. Não só porque gostava dela, isso eu já sabia, mas porque casada comigo, ela teria nome, teria documento, teria proteção legal. Teria tudo que uma mulher merece ter. Só não sabia ainda como contar isso para ela. Uma semana depois da confusão com a polícia, eu ainda não tinha arranjado coragem de falar com Ana sobre casamento. A mão tinha sarado, os hematomas dela tinham sumido quase por completo. E nossa rotina na casa da Dona Lourdes tinha virado algo parecido com uma família de verdade. Ana acordava cedo para ajudar Dona Lourdes com o café da manhã. Eu ia para o quintal cuidar dos bichos e das plantações do Valdeci. No fim da tarde, quando o calor apertava, ficávamos na varanda conversando sobre tudo. Sobre os lugares que eu tinha conhecido na estrada, sobre os sonhos que ela tinha guardado no fundo do coração, sobre as pequenas alegrias do dia a dia.
Foi numa dessas tardes que ela me surpreendeu. João, disse, mexendo no crochê que Dona Lourdes tinha ensinado ela a fazer. Posso te fazer uma pergunta? Claro, você sente falta de ter uma família, digo, filhos, uma esposa esperando em casa? Pensei na resposta, observando o movimento das agulhas nas mãos dela. Mãos pequenas, mas firmes, que já tinham aprendido a fazer ponto corrente, ponto baixo, e estavam tentando fazer uma toalhinha de mesa. Eu tinha isso com a Maria, respondi. A gente tentou ter filhos por muito tempo, mas não veio. Ela sempre dizia que talvez fosse para a gente cuidar das crianças dos outros, ser padrinho, madrinha, essas coisas. Ana parou de fazer crochê e me olhou. E depois que ela morreu, eu achei que nunca mais ia querer ter família de novo. Doía demais só de pensar na possibilidade de perder alguém outra vez. E agora? A pergunta dela me pegou desprevenido. Fiquei olhando para o horizonte, para o sol que começava a ficar alaranjado por trás das árvores. Agora eu não sei, menti. Sabia muito bem, mas não tinha coragem de falar. Ana voltou a fazer crochê, mas percebi que estava tensa. É que eu fico pensando no que vai ser de mim quando vocês se cansarem de me ter aqui. Dona Lourdes é muito boa, mas ela tem a vida dela. Você tem suas viagens, seus compromissos. Ana, parei a cadeira de balanço e me inclinei na direção dela. Olha para mim. Ela levantou os olhos castanhos e vi que estavam marejados. Você não é um peso, falei segurando a mão dela. Você não é um favor que a gente está fazendo. Você é importante para mim. Importante como? Pronto. Era agora ou nunca. Ana, eu preciso te contar uma coisa. Desde aquela noite que a gente conversou na cozinha, eu ando pensando muito na minha vida. Nos últimos 3 anos, eu vivi como um morto-vivo. Acordava, dirigia, dormia, acordava de novo. Era só isso. Não tinha motivo para levantar da cama, além de ganhar dinheiro para pagar as contas. Ela me ouvia em silêncio, as lágrimas escorrendo devagar pelo rosto. Aí você apareceu, continuei. E de repente eu tenho motivo para acordar cedo, para cancelar viagem, para ficar sentado numa varanda conversando até o sol se pôr. Você me faz lembrar que ainda estou vivo, Ana, que ainda posso sentir coisas boas. João, deixa eu terminar. Respirei fundo. Eu não sei como falar isso direito, porque faz muito tempo que eu não preciso falar essas coisas, mas eu acho que estou me apaixonando por você. Ana largou o crochê no colo e me olhou como se não acreditasse no que tinha ouvido. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Ela se levantou da cadeira, apoiando-se na muleta e veio até mim. Quando chegou perto, segurou meu rosto com as 2 mãos. Eu também, sussurrou. Eu também estou me apaixonando por você. Ficamos assim, olhando um para o outro, até que ela se inclinou e me deu um beijo. Foi um beijo demorado, cheio de carinho e de promessas não faladas. Quando nos separamos, senti que algo tinha mudado para sempre entre nós. Ana, falei, ainda segurando ela perto de mim. Eu quero te fazer uma proposta. Que proposta? Casa comigo. Ela se afastou um pouco surpresa. Como é? Casa comigo. Eu sei que parece loucura, a gente se conhece há pouco tempo, mas eu tenho certeza de uma coisa. Eu quero cuidar de você pelo resto da minha vida. E não é só pelos documentos, pela proteção legal, embora isso também seja importante. É porque eu quero acordar do seu lado todo dia. Quero ensinar você a dirigir o caminhão, quero levar você para conhecer o Brasil todo comigo. Ana se sentou na beirada da minha cadeira, os olhos arregalados. Você tem certeza do que está falando? Eu sou uma mulher sem documento, com uma perna aleijada, sem família, sem dinheiro. Você é uma mulher corajosa, que sobreviveu a coisas que quebrariam qualquer um. Você é inteligente, carinhosa e tem um sorriso que ilumina qualquer lugar. Peguei a mão dela. E sobre não ter família.
Se você casar comigo, vai ter. Vai ter Dona Lourdes como uma mãe, Valdeci como um pai, Robson como um irmão. Vai ter toda essa gente boa que já te adotou no coração. Ana começou a chorar, mas era um choro diferente. Era um choro de alívio, de felicidade, de quem finalmente encontrou um lugar no mundo. E a diferença de idade? Perguntou. Você tem 52, eu tenho 24. Minha mãe era 20 anos mais nova que meu pai e foram casados 53 anos. Idade é só um número, Ana. O que importa é o que a gente sente um pelo outro. Ela ficou quieta por um longo tempo, olhando para o pôr do sol. Quando finalmente falou, a voz saiu baixinha, quase um sussurro. Como vai ser? Onde a gente vai morar? A gente compra uma casa. Pequena, com jardim na frente e horta nos fundos, igual você disse que queria. Pode ser aqui perto de Campo Mourão, ou em qualquer lugar que você escolher. Eu tenho dinheiro guardado, Ana. 3 anos de solidão, comendo só no posto e dormindo na cabine. Sobrou bastante. E suas viagens? Vou continuar fazendo, mas você vem comigo. Vamos conhecer o Brasil todos juntos. Vai ser nossa lua de mel permanente. Ana riu no meio das lágrimas. Lua de mel na estrada? Por que não? A gente para em Campos do Jordão quando tiver frio, vai para a praia no Ceará quando tiver calor, conhece as cidades históricas de Minas, as cachoeiras de Goiás. Puxei ela mais para perto. O Brasil é lindo, Ana, e eu quero mostrar cada pedacinho dele para você. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Você tem certeza de que não vai se arrepender? De que não vai um dia olhar para mim e lembrar que podia ter escolhido uma mulher mais nova, mais bonita, sem problemas? Ana. Levantei o queixo dela para ela me olhar. Escuta bem o que eu vou falar agora. Você é a mulher mais bonita que eu conheço. Não por fora, embora você seja linda também. Por dentro. Pelo jeito que você cuida dos bichos da Dona Lourdes, pelo jeito que você fala das coisas pequenas como se fossem tesouros, pelo jeito que você ri quando o Valdeci conta as piadas sem graça dele. Ela sorriu no meio das lágrimas. E sobre se arrepender? Ana, eu já perdi uma mulher que amava. Sei como é ficar sozinho, sei como é se arrepender de não ter falado as coisas importantes enquanto tinha tempo. Não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Então, ela disse, a voz ainda tremendo, se eu disser sim, a gente vai mesmo para a prefeitura, vai casar no papel, vai ter uma casa. Vamos ter tudo, casa, documento seu novinho em folha, anel de casamento, festa pequena mas bonita com essa gente toda que já virou nossa família. Ana ficou quieta por mais alguns segundos. Depois, se levantou da minha cadeira, pegou as muletas e deu alguns passos pela varanda. Parou na frente da porteira do quintal, olhando para os bois que o Valdeci criava. Sabe qual foi o dia mais feliz da minha vida até agora? Perguntou sem se virar. Qual? O dia que você parou o caminhão. Ela se virou para mim. E sabe qual eu quero que seja o próximo dia mais feliz? Qual? O dia que a gente se casar. Levantei da cadeira num pulo e fui até ela. Quando cheguei perto, ela jogou as muletas no chão e se equilibrou só nos meus braços. É um sim? Perguntei. É um sim, respondeu, sorrindo daquele jeito que me derretia por dentro. Beijamos de novo, dessa vez um beijo de noivos, de futuro, de promessas que iam virar realidade. Quando nos separamos, ouvi palmas vindo da cozinha. Dona Lourdes tinha assistido tudo da janela e estava chorando de alegria. Já era hora! Gritou, vindo na nossa direção. Valdeci, Valdeci, vem cá rápido, os dois vão casar. Valdeci chegou correndo do curral, ainda com a pá na mão. Quando soube da notícia, jogou a pá no chão e me abraçou forte. Meu filho, disse, os olhos também marejados. Vocês não sabem a alegria que vocês estão dando pra gente. Dona Lourdes abraçou Ana e as duas choraram juntas. Minha filha, ela sussurrou, minha filha querida. Naquela noite, Dona Lourdes fez uma janta especial para comemorar.
Robson veio da venda com refrigerante e um bolo que a mulher dele tinha feito. Alguns vizinhos apareceram também, e a casa pequena da Dona Lourdes ficou cheia de gente boa, de risadas, de música no radinho velho da cozinha. Ana estava radiante. Tinha colocado o vestido azul que Dona Lourdes tinha dado para ela, estava com o cabelo preso num coque que deixava o pescoço à mostra e sorria o tempo todo. Cada vez que alguém a chamava de a noiva do João, ela corava e me olhava como se ainda não acreditasse que era verdade. Mais tarde, quando a casa esvaziou e Dona Lourdes foi dormir, ficamos só nós dois na varanda. Ana estava sentada na minha cadeira comigo, a cabeça encostada no meu peito, e eu passava a mão no cabelo dela. João, disse baixinho. Eu preciso te contar uma coisa. Fala. Eu nunca estive com um homem antes. Parei de passar a mão no cabelo dela. Nunca. Com essa perna, com a vida que eu levei, nunca tive oportunidade. E agora eu tô com medo de não saber como. Ana. Levantei o queixo dela para ela me olhar. A gente não tem pressa para nada. Quando você se sentir pronta, quando for a hora certa, vai acontecer naturalmente. E até lá a gente vai aprendendo junto, devagar, no nosso tempo. Ela suspirou aliviada. Você não se incomoda? Me incomodar? Ana, isso só torna tudo mais especial. Significa que você vai ser só minha e eu vou ser só seu, para sempre. Ela sorriu e se acomodou melhor no meu colo. Quando a gente vai casar? Quando você quiser. Amanhã, se você quiser. Não. Quero que seja bonito. Quero comprar um vestido. Quero fazer uma festa pequena, mas caprichada. Então a gente marca para daqui um mês. Isso te dá tempo para se preparar? Dá sim. Ela fez uma pausa. João? Que foi? Obrigada por ter me salvado. Obrigado você por ter deixado eu te salvar. Respondi, beijando o topo da cabeça dela. E obrigado por ter me salvado também. Eu te salvei? Salvou. Me salvou da solidão, do vazio, de uma vida sem sentido. Apertei ela mais forte contra mim. Me salvou de mim mesmo. Ficamos assim até muito tarde, planejando nossa vida juntos. Ana falou dos canteiros de tempero que queria plantar. Eu falei das viagens que queria fazer com ela. Planejamos onde seria nossa lua de mel de verdade, como seria nossa casa, quantos quartos teria. Quando finalmente fomos dormir, ela para o quarto da Dona Lourdes, eu para o sofá da sala, senti uma paz que não sentia há anos. Pela primeira vez desde que a Maria morreu, eu ia dormir sabendo que o dia seguinte traria alegrias. Não só mais um dia igual aos outros. No escuro da sala, olhando para o teto, sussurrei uma oração. Maria, se você está me vendo de algum lugar, obrigado por ter mandado Ana para minha vida. E me perdoa por ser feliz de novo. Sei que você ia querer que eu fosse. No quarto ao lado, ouvi Ana suspirar no sono e sorri. Amanhã seria o primeiro dia da nossa vida juntos como noivos. E dali a um mês, seríamos marido e mulher para sempre. Nunca uma estrada tinha me levado a um lugar tão bom. O mês que se seguiu ao nosso noivado foi o mais corrido e feliz da minha vida desde que a Maria partiu. Ana se transformou numa mulher diferente. Os olhos brilhavam, ela ria por qualquer bobagem e até a perna parecia doer menos. Dona Lourdes dizia que era o poder do amor e eu acreditava. Começamos pelos papéis. Fomos ao cartório de Campo Mourão. E com a ajuda de Dona Lourdes, que conhecia meio mundo na cidade, conseguimos tirar todos os documentos da Ana. O escrivão foi muito prestativo. Era cunhado do Valdeci e já tinha ouvido a história toda. Com a certidão de nascimento dos pais dela, que Dona Lourdes tinha ajudado a encontrar nos arquivos da cidade de Apucarana, foi mais fácil do que eu imaginava. Pronto, disse o homem, carimbando a identidade novinha. A senhora agora é oficialmente Ana Beatriz Santos. Ana segurou o documento nas mãos como se fosse o maior tesouro do mundo. Depois de tantos anos, sussurrou, eu existo de novo no papel.
E daqui 2 semanas vai ser Ana Beatriz Santos Silva. Completei, vendo ela sorrir daquele jeito que me derretia. Em seguida, fomos atrás do vestido. Ana não queria nada muito caro ou extravagante, mas Dona Lourdes fez questão de levá-la na melhor loja da cidade. Eu fiquei do lado de fora, esperando até que Dona Lourdes apareceu na porta. "João, vem ver sua noiva!" disse, os olhos brilhando de emoção. Entrei na loja e parei. Ana estava em frente ao espelho, usando um vestido branco simples, mas elegante, que chegava na altura do joelho. Não era daqueles vestidos de princesa, cheios de babado. Era discreto, bonito e combinava perfeitamente com ela. O que mais me chamou a atenção foi como ela estava radiante. Sorria para o próprio reflexo e pela primeira vez vi que ela realmente acreditava que merecia ser feliz. "Tá linda", falei, a voz meio embargada. "Você gosta mesmo?" perguntou, girando devagar para eu ver todos os lados. "Eu adorei, mas o mais importante é, você gosta?" "Eu amo", respondeu, passando a mão no tecido. "É perfeito." Compramos o vestido, os sapatos, baixinhos por causa da perna, e até um véu simples que Ana escolheu. Na saída da loja, ela me puxou para um cantinho. "João, isso tudo deve estar custando uma fortuna. Você tem certeza de que..." "Ana", cortei, segurando o rosto dela, "para de se preocupar com dinheiro. Eu guardei grana nesses 3 anos justamente para ter uma vida melhor. E que vida melhor do que começar do zero com a mulher que eu amo?" Ela suspirou e encostou a testa na minha. "Ainda não acredito que isso tudo é real." "É real, sim, e vai ficar cada vez mais real." De volta à casa da Dona Lourdes, começamos a organizar a festa. Não seria nada grande, uns 30 convidados no máximo. Dona Lourdes, Valdeci, Robson e a família, alguns vizinhos, o pessoal do posto onde eu sempre parava e o sargento Mendes, que tinha virado nosso amigo depois de tudo que aconteceu. Ana fazia questão de ajudar em tudo. Aprendeu a fazer beijinho de coco com Dona Lourdes, bordou os próprios guardanapos da festa e até conseguiu fazer uns arranjos de flores do quintal que ficaram lindos. Eu cuidei do churrasco e das bebidas, e Robson se ofereceu para ser o DJ com o som da venda dele. Foi numa dessas tardes de preparativo que Ana me surpreendeu com uma pergunta. "João, você pode me falar da Maria?" Estávamos sentados na varanda, ela fazendo crochê e eu consertando uma cadeira quebrada. A pergunta me pegou desprevenido. "Por que você quer saber?" "Porque ela foi importante para você, porque se não fosse ela, você não seria o homem que é hoje. E porque eu quero conhecer a mulher que cuidou do coração que agora é meu." Parei com um martelo e olhei para ela. Não tinha ciúmes na voz, não tinha maldade, era uma curiosidade genuína, carinhosa. "O que você quer saber?" "Tudo. Como vocês se conheceram, como ela era, do que ela gostava." Larguei as ferramentas e me acomodei melhor na cadeira. Fazia tempo que eu não falava da Maria para ninguém e sempre doía. Mas com Ana, por algum motivo, parecia que ia ser diferente. Conheci a Maria num posto de gasolina em Londrina. Comecei. Eu tinha 26 anos, ela tinha 24. Ela trabalhava no caixa e eu sempre parava lá porque a comida era boa. Demorei 3 meses para arranjar coragem de chamar ela para sair. Ana sorriu. "E ela aceitou?" "Na segunda tentativa. Na primeira, ela disse que não saía com caminhoneiro porque caminhoneiro tinha mulher em cada cidade." "E você provou que não era assim?" "Levou um tempo, mas provei. A Maria era desconfiada e tinha razão de ser. Já tinha se machucado antes." Peguei um copo d'água e bebi devagar. Mas quando ela viu que eu era sério, quando percebeu que eu só tinha olhos para ela, aí sim começamos de verdade. Como ela era? Pequenininha, magra, cabelo cacheado, ria alto, falava pelos cotovelos, não conseguia ficar parada. O oposto de você em muita coisa, mas parecida em outras. Ana parou de fazer crochê. Parecida como? No jeito de cuidar das pessoas.
A Maria sempre trazia gente para casa. Gato abandonado, vizinho passando necessidade, criança que não tinha o que comer. Ela dizia que casa vazia era coração vazio. E ela era feliz com você? A pergunta me apertou o coração. Eu acho que sim. Pelo menos eu tentei fazer ela feliz todos os dias. Mesmo quando eu viajava muito, quando ficava semanas fora, eu ligava todo dia. Trazia presente de cada lugar que eu passava. Ana ficou quieta por um momento. Você ainda ama ela? Pensei na resposta. Era uma pergunta justa e ela merecia uma resposta honesta. Eu sempre vou amar a Maria, Ana. Ela foi minha primeira mulher, minha primeira família de verdade. Mas o amor que eu sinto por ela hoje é diferente do que eu sinto por você. O dela é um amor de gratidão, de saudade boa, de quem foi muito feliz e não esquece. O que eu sinto por você é um amor de futuro, de recomeço, de quem quer viver coisas novas. Você acha que ela ia gostar de mim? A pergunta me fez sorrir. Ia amar você. Ia brigar comigo por ter demorado tanto para te encontrar e ia querer te ensinar a fazer aquela farofa especial que só ela sabia. E ia ficar feliz de ver que eu parei de viver como morto-vivo. Ana sorriu também e voltou a fazer crochê. Obrigada por me contar. Obrigado você por querer saber. Significa que você não tem medo do meu passado. Eu não tenho medo do seu passado, João. Eu tenho gratidão. A Maria te ensinou a amar, a cuidar de uma mulher, a ser um bom marido. E agora eu vou ser beneficiada por tudo que ela te ensinou. Levantei da cadeira e fui até ela. Beijei o topo da cabeça dela e senti um amor tão grande no peito que quase não cabia. Como você consegue ser tão sábia com apenas 24 anos? A vida me obrigou a crescer rápido, respondeu, sem parar de fazer crochê. Mas com você, eu posso ser só uma mulher apaixonada que vai casar com o homem dos seus sonhos. Naquela noite, depois do jantar, Ana me mostrou uma surpresa. Tinha bordado uma toalha de mesa com nossos nomes e a data do casamento. O trabalho era lindo, delicado, feito com todo carinho. É para o nosso primeiro jantar de casados, explicou. Na nossa casa nova. Ana, isso tá lindo demais. Você tem um talento que nem sabia. Dona Lourdes me ensinou. Diz que toda mulher casada precisa saber bordar para o lar ficar mais bonito. E você quer mesmo isso? Cuidar da casa, fazer comida, bordar toalha? Ela me olhou com cara de quem não entendeu a pergunta. Quero? Por que não ia querer? Não sei, achei que você ia querer estudar, trabalhar fora, ter uma profissão. Ana riu. João, você está esquecendo de onde eu vim. Para mim, ter uma casa para cuidar, um marido para amar, uma vida tranquila, isso é o maior sonho do mundo. Depois, se der vontade de estudar ou trabalhar, a gente vê. Por enquanto, eu só quero ser sua esposa e ser feliz. Puxei ela para um abraço. Então você vai ser a esposa mais amada e feliz do Brasil. E você vai ser o marido mais bem cuidado, respondeu rindo. Na semana seguinte compramos nossa casa. Era pequena, como Ana queria. 2 quartos, sala, cozinha, banheiro e uma área nos fundos perfeita para a horta. Ficava numa rua tranquila de Campo Mourão, pertinho da casa da Dona Lourdes. E tinha um quintal na frente onde dava para plantar flores. Quando entramos na casa vazia pela primeira vez como donos, Ana começou a chorar. Que foi? Perguntei preocupado. Eu nunca pensei que um dia ia ter uma casa minha, respondeu secando os olhos. Uma casa onde ninguém pode me tirar, onde eu posso plantar o que quiser, decorar do jeito que eu gostar. Nossa casa, corrigi. Nossa casa onde nós vamos ser felizes pelo resto da vida. Passamos a tarde toda planejando como seria cada cômodo. Ana queria cortinas floridas na cozinha, um jardim de temperos na janela da área, uma rede na varanda para a gente descansar depois do almoço. Eu queria uma oficininha no quintal dos fundos para arrumar as coisas que quebrassem e uma churrasqueira para fazer churrasco para os amigos. E o quarto do bebê? Ana perguntou meio tímida. Que bebê? Ela corou. O bebê que a gente talvez tenha um dia, se Deus quiser.
Senti o coração disparar. Não tinha parado para pensar nisso. Com a Maria tentamos por anos e não conseguimos. Eu já tinha 52 anos, Ana 24. Você quer ter filhos comigo? Perguntei. Quero. Se você quiser também. Ana, eu adoraria ter filhos com você, mas você sabe que eu já tô velho, né? E não sei se... Idade não importa, ela cortou. Meu avô teve o último filho aos 60. E se não vier, não tem problema. A gente vai ser feliz só nós dois. Tem certeza? Tenho. Mas se vier, vai ser o bebê mais amado do mundo. Beijei ela ali mesmo, no meio da sala vazia da nossa casa nova. E pela primeira vez em 3 anos, consegui imaginar um futuro que não fosse só eu e a solidão. Consegui imaginar Ana grávida, um berço no quarto dos fundos, eu ensinando uma criança a andar de bicicleta no quintal. Talvez realmente fosse possível recomeçar a vida aos 52 anos. Faltavam apenas 5 dias para o casamento. E eu nunca tinha estado tão ansioso e feliz ao mesmo tempo em toda a minha vida. A semana do casamento passou voando. Dona Lourdes estava mais nervosa que a própria noiva, correndo para lá e para cá, conferindo cada detalhe 1000 vezes. O Valdeci fingia que não ligava, mas eu via ele limpando os óculos toda hora, sinal de que estava emocionado. E eu? Eu mal conseguia dormir direito, misturando ansiedade boa com um nervosismo que não sentia desde o meu primeiro casamento. Ana, ao contrário, estava numa calma que me impressionava. Na véspera do casamento, ela terminou de bordar os últimos guardanapos, organizou as flores que tinha cortado do quintal da Dona Lourdes e ainda ajudou a preparar os docinhos da festa. Não tá nervosa? Perguntei quando a encontrei na cozinha mexendo o brigadeiro no tacho. Por que eu ia estar nervosa? Respondeu sorrindo. Amanhã eu vou casar com um homem que amo, vou ter uma família de verdade, vou ter um lar. O que tem para ficar nervosa nisso? Sei lá, é um passo grande. Muita coisa vai mudar. Ana parou de mexer o doce e me olhou. João, nos últimos meses eu já mudei mais do que em toda a minha vida. Saí da condição de uma mulher maltratada, sem documento, sem esperança, para noiva de um homem maravilhoso, com casa própria e um futuro pela frente. A mudança já aconteceu. Amanhã é só oficializar. Ela tinha razão, como sempre. Me aproximei dela e a puxei para um abraço, sentindo o cheiro de brigadeiro e perfume barato que Dona Lourdes tinha dado para ela. Te amo, falei no ouvido dela. Também te amo. E amanhã a gente vai poder falar isso na frente de Deus e de todo mundo. Naquela noite dormi na casa nova. Era uma tradição meio boba, mas Dona Lourdes fez questão. O noivo não podia ver a noiva no dia do casamento antes da cerimônia. Ana ficou na casa dela e eu fui para nossa casa nova, ainda vazia, só com um colchão no chão e uma mala com minha roupa. Deitado no escuro, olhando para o teto do que seria nosso quarto, pensei em tudo que tinha acontecido nos últimos 2 meses. Era incrível como a vida podia mudar de rumo de uma hora para outra. 2 meses atrás, eu era um homem morto por dentro, arrastando uma existência sem sentido pelas estradas do Brasil. Agora, estava a algumas horas de me casar com uma mulher incrível, de começar uma vida nova. Maria, sussurrei para o escuro. Se você está me vendo aí de cima, obrigado por ter me preparado para isso. Obrigado por ter me ensinado a amar de verdade. E me desculpa se às vezes eu esqueço de você. Não é porque você não foi importante, é porque a vida pediu para eu seguir em frente. Um vento suave balançou as cortinas que Ana tinha insistido em colocar, e por um momento pareceu que ouvi uma voz familiar sussurrando: Seja feliz, João. Você merece. Talvez fosse só imaginação, mas dormi em paz. O dia do casamento amanheceu lindo. Sol brilhando, céu azul sem uma nuvem, temperatura perfeita, nem muito quente, nem muito frio. Acordei cedo, tomei banho, me barbeei com cuidado e coloquei o terno azul marinho que tinha comprado especialmente para a ocasião. Quando me olhei no espelho, vi um homem diferente. O rosto já não tinha aquela expressão vazia dos últimos anos. Os olhos brilhavam
e até as rugas pareciam mais suaves. Por volta das 9 da manhã, Valdeci apareceu na porta com uma garrafa de cachaça e 2 copinhos. Tradição, disse, servindo 2 doses, para dar coragem para o noivo. Não estou precisando de coragem, respondi, mas a companhia é bem-vinda. Bebemos em silêncio e depois Valdeci me deu um tapinha no ombro. João, eu queria te falar uma coisa. Nesses últimos meses, eu e a Lourdes vimos vocês 2 se transformarem. A Ana virou uma moça cheia de vida e você virou um homem feliz de novo. Isso é bonito de ver. Obrigado, Valdeci. Vocês 2 salvaram a gente, sabia disso? Se não fosse por vocês, não foi a gente não. Foi o amor. A gente só deu uma ajudinha. Por volta das 10, Robson chegou com o carro emprestado para me levar para a igreja. Era um Civic preto, todo encerado, com uma fita branca amarrada no retrovisor. Tudo pronto para o grande dia? Perguntou, sorrindo largo. Mais do que pronto, respondi. A igreja Nossa Senhora Aparecida era pequena, simples, mas estava linda. Dona Lourdes e algumas vizinhas tinham enfeitado tudo com flores do campo e fitas brancas. Não era nada luxuoso, mas tinha um charme especial. Um aconchego que combinava perfeitamente com a gente. Os convidados já estavam chegando. O pessoal do posto onde eu sempre parava, alguns colegas caminhoneiros, o sargento Mendes com a família, vizinhos da Dona Lourdes. Todo mundo vestido com a melhor roupa, todo mundo sorrindo. Era gente simples, gente boa, gente que torcia pela nossa felicidade. Quando me posicionei no altar, ao lado do padre Antônio, um homem baixinho e gordinho que conhecia a Ana desde criança, senti as pernas bambearem um pouco. Não era medo, era emoção pura. Nervoso? Perguntou o padre sorrindo. Um pouquinho, admiti. É normal, eu já casei centenas de casais e posso dizer uma coisa. Os mais nervosos são sempre os que mais amam. A organista, Dona Celina, professora aposentada que tocava na igreja há 40 anos, começou a tocar a marcha nupcial. Todo mundo se levantou e eu olhei para a porta da igreja. E então eu a vi. Ana entrava devagar, apoiada no braço do Valdeci, que tinha se oferecido para ser o padrinho dela, já que não tinha pai. O vestido branco simples transformava ela numa princesa. O véu curto emoldurava o rosto, que estava radiante de felicidade. Ela não mancava mais. A perna ainda doía às vezes, mas Dona Lourdes tinha conseguido um salto baixinho que disfarçava bem a diferença. Mas o que mais me impressionou foi o brilho nos olhos dela. Era um brilho de quem encontrou seu lugar no mundo, de quem finalmente sabia que merecia ser feliz. Quando chegou perto do altar, Valdeci colocou a mão dela na minha. Cuida bem da minha menina, sussurrou, os olhos marejados. Vou cuidar como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, respondi. Ana sorriu para mim, e por um momento foi como se não tivesse mais ninguém na igreja. Só nós 2, prontos para começar uma vida juntos. O padre Antônio começou a cerimônia. Falou sobre o amor, sobre o compromisso, sobre a importância de cuidar um do outro nos momentos bons e difíceis. Mas eu mal ouvia as palavras. Estava hipnotizado olhando para Ana, que não tirava os olhos dos meus. João Carlos Silva, disse o padre, você aceita Ana Beatriz Santos como sua legítima esposa para amá-la e respeitá-la na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza todos os dias de sua vida? Eu aceito, respondi a voz firme e clara. Ana Beatriz Santos, você aceita João Carlos Silva como seu legítimo marido para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, todos os dias de sua vida? Eu aceito, respondeu Ana, sorrindo através das lágrimas de felicidade. Na hora da troca das alianças, Ana segurou minha mão com uma firmeza que me surpreendeu. Com esta aliança, disse, eu te desposo e me torno sua esposa. Quando foi minha vez, senti um nó na garganta.
Com esta aliança, eu te desposo e me torno seu marido. As alianças eram simples, ouro amarelo, sem enfeite, mas significavam tudo. Quando deslizei a aliança no dedo da Ana, ela fechou os olhos por um momento, como se quisesse guardar aquela sensação para sempre. Agora, disse o padre Antônio sorrindo, pelo poder que me foi conferido por Deus e pelas leis dos homens, eu os declaro marido e mulher. João, pode beijar a noiva. Quando beijei Ana como marido pela primeira vez, a igreja inteira explodiu em palmas e gritos de alegria. Foi um beijo longo, carinhoso, cheio de promessas. Quando nos separamos, Ana sussurrou no meu ouvido: agora somos uma família de verdade. A família mais feliz do mundo, respondi. A festa foi na casa da Dona Lourdes, no quintal dos fundos que ela tinha caprichado para a ocasião. Tinha churrasco que eu mesmo fiz. Teve o bolo que Ana tinha ajudado a enfeitar. Teve música, dança e muita alegria. Ana não parou de sorrir nem um segundo. Dançamos valsa na terra batida do quintal, ela pisando no meu pé de vez em quando por causa da perna, mas rindo como uma criança. "Tô pisando muito?", perguntou encabulada. "Tá pisando na medida certa", respondi. "Do jeito que uma esposa deve pisar no marido." Dona Lourdes não parou de chorar o dia inteiro. Chorava de alegria, explicava para quem quisesse ouvir. "É que eu criei essa menina como filha", dizia, enxugando os olhos no avental. "E agora tô vendo ela começar a família dela." O Valdeci fez um discurso emocionante, falando sobre como tinha sido bom ver o amor nascer entre nós. O Sargente Mendes contou piadas, Robson tocou violão e até o Padre Antônio ficou até tarde, comendo churrasco e conversando com todo mundo. Quando começou a anoitecer, Ana foi se trocar. Voltou usando um vestido azul claro, mais simples, mas que a deixava linda do mesmo jeito. Era hora de irmos para nossa casa nova, como marido e mulher. Na despedida, Dona Lourdes abraçou Ana por longos minutos. "Filha", disse, a voz embargada, "você sempre vai ter um lugar na minha casa, sempre. Se precisar de qualquer coisa mesmo, você vem aqui que a mamãe resolve." "Obrigada por tudo, Dona Lourdes", Ana respondeu também chorando. "A senhora me deu mais do que uma casa. Me deu uma família." Valdeci me abraçou também. "Cuida bem dela, João, e se precisar de alguma coisa, qualquer coisa, é só chamar. Vou cuidar dela como a coisa mais preciosa que tenho", prometi. "E vocês sempre vão ser bem-vindos na nossa casa." Robson carregou as malas da Ana para o carro. Não era muita coisa. Algumas roupas, os trabalhos de crochê e bordado que ela tinha feito, os presentes de casamento que tínhamos ganhado. Mas era o suficiente para começar uma vida nova. Quando chegamos na nossa casa, parei o carro na frente do portãozinho branco que Ana tinha insistido em pintar. A casa estava escura, mas parecia nos esperar. "Chegamos em casa", falei. "Chegamos em casa", repetiu Ana sorrindo. Desci do carro, dei a volta e abri a porta para ela. Quando Ana desceu, peguei ela no colo. "Que você está fazendo?", riu. "Tradição. O marido tem que carregar a esposa no colo na primeira vez que ela entra na casa." Carreguei Ana até a porta, abri com a chave e a coloquei no chão já dentro da sala. Acendi a luz e ficamos os dois parados ali, olhando para nossa casa. Não tinha muito móvel ainda, só o básico que tínhamos comprado. Mas tinha as cortinas que Ana tinha costurado, tinha os guardanapos bordados por ela, tinha o cheiro de casa limpa e cuidada. "Nossa casa", Ana disse baixinho, como se ainda não acreditasse. "Nossa casa", confirmei. "Nossa cama, nossa cozinha, nosso quintal, nosso futuro." Ana se virou para mim, os olhos brilhando. "João? Que foi? Obrigada por ter feito todos os meus sonhos virarem realidade. Obrigado você por ter me ensinado a sonhar de novo." Beijamos ali mesmo, na sala da nossa casa nova, como marido e mulher, como família. E pela primeira vez em 3 anos, eu estava em casa de verdade. Não na cabine de um caminhão, não no sofá da casa de alguém. Em casa, com minha esposa,
com meu amor, com meu futuro. Lá fora, o vento balançava as árvores da rua e eu podia jurar que ouvia o som da estrada chamando. Mas agora a estrada não era mais fuga, era trabalho, era sustento para minha família, era meio de conhecer o mundo com Ana do meu lado. Amanhã começaria uma nova vida. Hoje eu só queria ficar ali, segurando minha esposa, agradecendo a Deus por ter me dado uma segunda chance de ser feliz. E que segunda chance era essa? Ana me olhava com tanto amor, tanta confiança, tanto carinho, que eu me sentia o homem mais sortudo do Brasil, talvez do mundo. E agora? Ana perguntou, meio tímida. Agora a gente vai ser feliz, respondi, pelo resto da vida. 2 anos depois do nosso casamento, estou aqui escrevendo essa história na varanda da nossa casa, vendo Ana regar os canteiros de tempero que ela plantou com tanto carinho. O sol está se pondo, igual naquela primeira tarde em Campo Mourão, mas agora é diferente. Agora eu não estou fugindo de nada, estou correndo em direção à vida. Ana mudou tanto que às vezes eu preciso piscar 2 vezes para acreditar que é a mesma mulher que encontrei naquela cerca, magra e assustada. Hoje ela está com uns quilinhos a mais, os quilinhos da felicidade, como Dona Lourdes gosta de falar. O cabelo cresceu e ela usa sempre preso num rabo de cavalo que deixa o pescoço à mostra. A perna ainda dói em dia de chuva, mas ela aprendeu a conviver com isso. Cada cicatriz conta uma história, ela diz, e a minha história teve um final feliz. Nossa casa virou um lar de verdade. Ana plantou flores na frente, fez uma horta nos fundos que é a inveja da vizinhança e até conseguiu convencer um gato vira-lata a morar com a gente. O Manchinha, assim ela batizou, é gordo, preguiçoso e ronrona toda vez que Ana chega perto, igual a mim. As viagens continuaram, mas agora são diferentes. Ana vem comigo na maioria delas, sentada no banco do carona do Scania, sempre com um trabalho de crochê nas mãos ou um livro emprestado da biblioteca da cidade. Já conhecemos o Brasil inteiro juntos, desde as praias de Jericoacoara até os pampas do Rio Grande do Sul. Ana se apaixonou pelas cachoeiras de Goiás e pelas montanhas de Minas. Diz que cada lugar tem uma beleza diferente, mas nenhum é mais bonito que nossa casa em Campo Mourão. Quando ela não pode viajar, às vezes a perna incomoda demais ou ela está com algum compromisso na cidade, eu ligo todo dia, 2 vezes por dia. De manhã, quando acordo, e de noite, antes de dormir. Ana sempre atende no primeiro toque, sempre com aquela alegria na voz que me faz esquecer qualquer cansaço da estrada. Oi, meu amor, ela fala. Como foi o dia? E eu conto tudo. A paisagem que vi, o posto onde almocei, o caminhoneiro que conheci na estrada. Ana ouve cada palavra, faz perguntas, ri das histórias engraçadas, se preocupa quando conto que teve neblina ou chuva forte. É como se ela tivesse viajado comigo, mesmo estando a quilômetros de distância. Nos fins de semana, quando estou em casa, nossa rotina é simples e perfeita. Ana acorda cedo para fazer café. Ela aprendeu a fazer aquele café forte, sem açúcar, do jeito que eu gosto. Eu cuido do quintal, mexo na horta, arrumo as coisas que quebram. De tarde, a gente senta na varanda para conversar ou receber visita da Dona Lourdes, que aparece sempre com algum doce novo para Ana experimentar. À noite é a parte do dia que eu mais gosto. Ana prepara o jantar. Ela virou uma cozinheira excelente, aprendeu a fazer todos os pratos que eu gosto e inventou alguns novos. Depois da janta, a gente assiste televisão abraçados no sofá, ou ela fica fazendo crochê enquanto eu leio o jornal em voz alta para ela. João, ela disse uma noite dessas, você é feliz mesmo? Por que pergunta isso? Às vezes eu fico pensando se você não sente falta da sua vida de antes, de ser livre para ir onde quiser, quando quiser, sem ter que pensar em mais ninguém. Larguei o jornal e olhei para ela. Ana, você quer saber uma coisa? Antes de te conhecer, eu não tinha vida. Tinha só existência. Acordava, dirigia, comia, dormia e no dia seguinte fazia tudo igual.
Era como um robô. E agora? Agora eu tenho motivo para fazer tudo. Trabalho para sustentar nossa casa, viajo para conhecer lugares bonitos e contar para você, volto para casa porque sei que você está me esperando. Cada coisa que eu faço tem um porquê. Ana sorriu e encostou a cabeça no meu ombro. Às vezes, eu não acredito que tudo isso é real. É real sim, e vai ficar cada vez mais real. No ano passado, Ana fez um curso de corte e costura na cidade. Descobriu que tinha jeito para coisa e começou a fazer roupas por encomenda. Nada muito grande, uns vestidos para as festas da igreja, umas blusas para as vizinhas, mas ela fica orgulhosa quando alguém elogia o trabalho dela. Comprou até uma máquina de costura usada, que fica instalada no quarto dos fundos da casa. "Você não se importa de eu trabalhar?" perguntou no dia que vendeu o primeiro vestido. "Me importar? Ana, eu fico orgulhoso. Minha esposa é talentosa, trabalhadora, independente." Que homem não ia ficar orgulhoso disso? O dinheiro que ela ganha, Ana guarda numa latininha de biscoito na cozinha. É pro bebê. Explica sempre que adiciona algumas notas na lata. Porque sim, a gente ainda tem esperança de ter um filho. Ana tem 26 anos agora. Eu tenho 54. Não é mais aquela idade ideal, mas também não é impossível. E se não vier naturalmente, a gente já conversou sobre adoção. Tem tanta criança precisando de uma família e a gente tem tanto amor para dar. Se vier, vem, Ana diz. Se não vier, a gente vai ser feliz assim mesmo. Mas eu tenho fé que Deus ainda vai nos dar essa alegria. Eu também tenho fé. Depois de tudo que a gente passou, depois de todo o amor que a gente construiu, seria bonito demais ter um pedacinho nosso correndo pela casa, bagunçando a horta da Ana, pedindo colo depois do jantar. Dona Lourdes continua sendo nossa segunda mãe. Aparece aqui toda semana, sempre com alguma desculpa. Trouxe verdura da horta, fez cocada e veio dividir, ou simplesmente estava com saudade. Valdeci também vira e mexe, aparece para jogar dominó comigo no fim de tarde. São família de verdade, família que a gente escolheu e que escolheu a gente. Robson abriu uma oficina na cidade e está indo muito bem. Casou no ano passado com uma moça de Maringá e vai ser pai em breve. Ana já ofereceu para fazer as roupinhas do bebê. Vai ser nosso sobrinho de coração, ela diz. O sargento Mendes aposentou e abriu uma lojinha de materiais de construção. Sempre que eu preciso de alguma coisa para casa, compro com ele. A gente virou amigos de verdade, daqueles que se respeitam e torcem um pelo outro. Até os agressores da Ana tiveram o fim que mereciam. Foram condenados por maus tratos e extorsão, cumpriram pena e, pelo que soubemos, saíram da região. Ana não demonstra raiva ou ressentimento quando alguém menciona eles. O que passou, passou, ela diz. Agora só importa o que está por vir. Essa capacidade de perdão dela me impressiona todos os dias. Ana não guarda mágoa de nada nem ninguém. Até da família que a abandonou, ela fala sem amargura. Cada um fez o que podia na época, explica. Eu não posso carregar peso de coisa que não posso mudar. É essa sabedoria dela que me faz crescer como homem todos os dias. Ana me ensina a ser melhor sem nem perceber. Me ensina a valorizar as coisas simples, a não reclamar dos problemas pequenos, a agradecer pelo que a gente tem, ao invés de lamentar pelo que não tem. Mês passado, a gente fez uma viagem especial. Fomos até Apucarana, no túmulo dos pais da Ana. Era a primeira vez que ela voltava lá depois de tantos anos. Levamos flores, crisântemos brancos, que ela disse que a mãe adorava. Pai, mãe, Ana falou, ajoelhada na frente das lápides simples. Eu queria apresentar vocês para o João, meu marido. Ele me ama, cuida de mim e me faz muito feliz. Sei que vocês iam gostar dele. Fiquei do lado dela, em silêncio, segurando sua mão. Quando ela terminou de conversar com os pais, ainda ficamos ali mais um tempo, só sentindo a brisa da tarde. Obrigada por ter vindo comigo.
ela disse no caminho de volta. Não precisa agradecer. Seus pais são meus pais agora também. Ana chorou, mas era um choro de alívio. Tinha fechado mais um ciclo, tinha feito as pazes com o passado. Hoje de manhã, Ana me surpreendeu com uma novidade. Estava fazendo café quando ela chegou na cozinha com uma cara diferente. Um misto de ansiedade e alegria que eu não conseguia decifrar. João, eu preciso te contar uma coisa. Fala, respondi, já imaginando 1000 possibilidades. Eu tô atrasada. Demorei uns segundos para entender. Atrasada como? Ana sorriu, os olhos brilhando. Atrasada de 15 dias. E ontem eu fiz o teste. Meu coração parou. E... positivo. A xícara de café escapou da minha mão e se espatifou no chão da cozinha. Não liguei para o barulho, não liguei para o café derramado. Só conseguia olhar para Ana, que estava ali parada, sorrindo, com as mãos na barriga ainda lisa. Tem certeza? Consegui perguntar. Fiz 3 testes, todos positivos. Levantei da cadeira e fui até ela. Coloquei as mãos na barriga dela, mesmo sabendo que ainda não tinha nada para sentir. A gente vai ter um bebê, falei, mais para mim mesmo que para ela. A gente vai ter um bebê, confirmou Ana, começando a chorar de alegria. Ficamos ali abraçados no meio da cozinha, chorando e rindo ao mesmo tempo, com o café derramado no chão e a xícara quebrada aos nossos pés. Era o momento mais feliz da minha vida desde o dia do nosso casamento. Vai ser menina ou menino? Perguntei. Não sei ainda, mas seja o que for, vai ser muito amado. Muito amado, repeti, e muito bem cuidado. Agora, sentado aqui na varanda enquanto Ana rega as plantas, vendo ela de vez em quando pôr a mão na barriga e sorrir, eu penso em como a vida é estranha. 3 anos atrás, eu era um homem acabado, sem esperança, sem futuro. Hoje sou pai de família, marido apaixonado, homem realizado. Às vezes passo naquela ladeira de Campo Mourão, onde tudo começou. A cerca ainda está lá, o terreno continua o mesmo. Mas quando olho para aquele lugar, não vejo mais dor nem sofrimento. Vejo o lugar onde minha vida nova começou, o lugar onde encontrei Ana, onde encontrei a mim mesmo de novo. A estrada continua me chamando, mas agora é diferente. Não é mais uma fuga, é um trabalho, um meio de sustentar minha família. E cada quilômetro que rodo é um quilômetro a menos para voltar para casa, para Ana, para o nosso bebê que está crescendo na barriga dela. Daqui a alguns meses, vamos ser 3. Ana grávida, eu ansioso, Dona Lourdes tricotando mantinhas. Vai ser lindo ver Ana mãe. Vai ser incrível descobrir como é ser pai aos 54 anos. Vai ser uma nova aventura, a maior de todas. João! Ana me chama do quintal. Vem ver! O pé de tomate já está dando fruto. Levanto da cadeira e vou até ela. Realmente tem uns tomatinhos verdes pequenos nos galhos. Ana está orgulhosa, como se tivesse descoberto o ouro. No mês que vem, a gente já pode fazer salada com eles, ela diz, animada. E molho também, completo, pro macarrão que você faz. Ana me olha com aquele sorriso que me derrete há 2 anos. Você acha que nosso filho vai gostar de mexer na horta? Tenho certeza que sim. Com uma mãe igual você, como não ia gostar? Ela ri e me dá um beijo rápido no rosto. Vai ajudar a regar o resto? Claro. Ficamos ali no quintal até escurecer, cuidando das plantas, conversando sobre o bebê, fazendo planos para o futuro. Ana quer plantar umas flores novas na frente da casa. Eu quero construir um balanço embaixo da mangueira para o nosso filho brincar. Quando entramos para jantar, Ana colocou a toalha bordada na mesa. Aquela que ela fez